Olá meu amigo, beleza? Palpites de futebol para sexta-feira. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 palpites de futebol para os jogos de sexta-feira. Serão 4 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E antes de eu falar minha opinião, os meus palpites, deixa aquela força aí no canal, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, beleza? Vamos para os palpites, vem comigo. Então vamos lá para o primeiro palpite, Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro palpite vai ser o Brusque contra o Vitória. O Brusque está aqui em 14º, né, com 27 pontos em 23 jogos, tem 7 vitórias e 10 derrotas e 6 empates. Já a equipe do Vitória está aqui na zona do rebaixamento, né, em 17º, tem 23 pontos em 23 jogos, com apenas 4 vitórias e 8 derrotas, 11 empates. Bastante empate a equipe do Vitória tem. Na classificação aqui o Brusque como mandante está em 14º, fez 16 pontos em 11 jogos. E a equipe do Vitória, quando joga como visitante, está em 17º, em 11 jogos só venceu uma, perdeu 4, empatou 6, fez 9 pontos fora de casa a equipe do Vitória. E desses 11 jogos fora de casa, o Vitória só fez 7 gols, né? Poucos gols, sofreu 10. Deixa eu ver o Brusque aqui, quantos gols fez dentro de casa. O Brusque dentro de casa, em 11 jogos, fez 11 gols e sofreu 8. O Brusque, os últimos 5 jogos não venceu nenhum, foram 3 derrotas e 2 empates. O último jogo perdeu para o Coritiba, fora de casa, 4-0. E a equipe do Vitória, os últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e essa derrota aqui, né, que foi o último jogo contra o Remo. E no confronto direto já se enfrentaram esse ano, né, pelo próprio campeonato da Série B. E o Vitória ganhou de 3-1, dentro de casa. Para esse confronto, o mercado que eu acho mais adequado vai ser o mercado de gols. O Vitória aqui, seus últimos 5 jogos, só um teve 3 gols ou mais. E a equipe do Brusque, dos últimos 5 jogos, nenhum jogo ele marcou gols. E nesses 5 jogos, só 2 teve 3 gols ou mais. A equipe do Brusque dentro de casa, dos últimos 5 jogos, só um teve 3 gols ou mais. E o Brusque, nesses últimos 5 jogos que fez dentro de casa, em 4 ocasiões não marcou gols. E a equipe do Vitória, nos últimos 5 jogos fora de casa, só um teve 3 gols ou mais. O meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Eu acredito que essa partida não deve acontecer mais de 3 gols na partida. Under 2.5. Brusque contra o Vitória para o mercado de gols, que haja menos de 3 gols na partida. Under 2.5. O segundo palpite vai ser o Coritiba contra o Vila Nova. O Coritiba é o líder do Campeonato Brasileiro, né, da Série B. Tem 45 pontos em 23 jogos. São 13 vitórias, 4 derrotas e 6 empates. Tem 32 gols feitos e 18 gols sofridos. Já a equipe do Vila Nova está em 15º. Tem 26 pontos em 23 jogos. São 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. São 16 gols feitos e 19 gols sofridos. A equipe do Coritiba como mandante dentro de casa está em 13º, né? Em 11 jogos fez 22 pontos, perdeu uma partida e venceu 6. E a equipe do Vila Nova fora de casa está em 13º, em 11 jogos venceu 3 e perdeu 6, fez 11 pontos. São 12 gols feitos e 14 gols sofridos. A equipe do Coritiba os últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Vila Nova os últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 2 empates, uma derrota. E no confronto direto, o último confronto foi esse ano, né? E o Coritiba venceu fora de casa por 1-0. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor do Coritiba. Eu acredito que o Coritiba deve vencer essa partida contra o Vila Nova. O Vila Nova fora de casa, os últimos 5 jogos, tomou gols em todos os jogos. E a equipe do Coritiba, os últimos 5 jogos dentro de casa, em 4 ocasiões marcou gols. E desses 5 jogos venceu 3, perdeu 1 e empatou outro. O Coritiba vem apresentando bom futebol. O meu palpite é que deve vencer essa partida contra o Vila Nova. Coritiba para vencer. O terceiro palpite é o Confiança contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Sampaio Corrêa está na 7ª posição, com 35 pontos em 23 jogos, foram 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Já a equipe do Confiança está aqui na última colocação, né? Em 23 jogos até aqui só venceu 3, tem 14 pontos, são 15 derrotas e 5 empates, são 21 gols feitos e 37 gols sofridos. A equipe do Confiança tem a pior defesa do campeonato, né? Já sofreu 37 gols. A equipe do Confiança comandante até aqui também está na última colocação. Em 11 jogos dentro de casa só venceu 2, perdeu 7, só fez 8 pontos. E nos últimos 5 jogos dentro de casa também perdeu todos. E a equipe do Sampaio Corrêa fora de casa está na 7ª colocação. Em 12 jogos venceu 3, empatou 6 e perdeu 3. São 13 gols feitos e 11 gols sofridos. Somou 15 pontos jogando fora de casa o Sampaio Corrêa. Os últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa aqui foram 4 derrotas e 1 empate. E a equipe do Sampaio Corrêa, os últimos 5 venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. E no confronto direto se enfrentaram 2 vezes esse ano e os 2 jogos o Sampaio Corrêa venceu. O Confiança dentro de casa, os últimos 5 jogos perdeu 5 e tomou uma média de quase 2 gols aí por partida, né?
E o Sampaio Corrêa fora de casa, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sampaio Corrêa marcou gols em todos os jogos fora de casa, né? Eu vejo o Sampaio Corrêa favorito a vencer essa partida, porém esse jogo é fora de casa. Você vê que as cotações do Sampaio tá pagando muito bem para a vitória do Sampaio Corrêa, porém, como eu já falei, esse jogo é fora de casa. O mercado que eu acho mais adequado para esse jogo é DNB a favor do Sampaio Corrêa. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Sampaio Corrêa DNB, em caso de empate, a aposta é devolvida. E o quarto palpite para finalizar esse vídeo é a Ponte Preta contra o Guarani. O Guarani está aqui na sexta posição, né? Tem 37 pontos em 23 jogos, já venceu 10 partidas, tem 7 empates e 6 derrotas. Fez 34 gols e sofreu 27. Já a equipe da Ponte está aqui em 16º, né? Com 25 pontos em 23 jogos, são 6 vitórias, 10 derrotas e 7 empates. Com 22 gols feitos e 26 gols sofridos. Já a equipe da Ponte como mandante está na 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos dentro de casa venceu 6, empatou 3 e perdeu 2. Fez 18 gols e sofreu 11. Tem 21 pontos, a Ponte Preta como mandante. E a equipe do Guarani fora de casa está na 4ª posição. Em 11 jogos venceu 4, perdeu 3 e empatou 4. Tem 16 pontos, com 18 gols feitos e 15 gols sofridos. O último jogo da Ponte Preta veio de uma derrota contra o Cruzeiro fora de casa por 1-0. E dos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Já a equipe do Guarani, seus últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o último jogo venceu dentro de casa por 1-0, né, contra a equipe do CSA. E no confronto direto já se enfrentaram 3 vezes esse ano. Foi um empate e uma vitória para cada lado. Você vê aqui no confronto direto, o fator casa faz a diferença, né? Quem jogou dentro de casa levou vantagem. A Ponte Preta dentro de casa, os últimos 5 jogos foram 5 vitórias seguidas. Tem uma média de mais de 2 gols feitos nos últimos 5 jogos dentro de casa a Ponte. E no confronto direto aqui, os últimos 5 jogos dentro de casa contra o Guarani venceu todos. E o Guarani fora de casa, os últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Mesmo a Ponte Preta estando aqui perto da zona de rebaixamento, em 16º. E o Guarani estando aqui na 6ª posição. Eu acredito muito que a Ponte deve conseguir pelo menos um pontinho dentro de casa. E você vê que os últimos 5 jogos da Ponte venceu todos dentro de casa. E tem uma média de gols feitos dentro de casa muito boa a Ponte. O meu palpite para esse jogo vai ser DNB a favor da Ponte Preta. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Ponte Preta DNB, em caso de empate, a aposta é devolvida. Esses foram meus palpites para os jogos de sexta-feira. Espero que você tenha gostado deles. Não esqueça de analisá-los, ver se você concorda ou discorda comigo. Se você quiser deixar a sua opinião, os seus palpites, escreve aí nos comentários aí na parte de baixo. Não esqueça de deixar aquela força aí no canal. Deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, beleza? E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!